953 me li gioco. Pino Strabioli conduce Premio Strega 2025, giovedì alle 23, su Rai 3. La storia di Uira, l'indio che lasciò la foresta per cercare la casa del dio Maira, è vera. Accadde nel 1939 e fu poi fedelmente ricostruita in un'indagine dall'antropologo brasiliano Darcy Ribeiro. Uira era il capo degli Urubù, che in quel tempo vivevano lungo il bordo della foresta amazzonica, nello stato di Maranhão. Era il gruppo d'indios più agguerrito della regione e furono pacificati soltanto nel 1928. Oggi, dopo oltre 40 anni di contatti con la civiltà dei bianchi, gli indios Urubù sono sulla via dell'estinzione. Nel mio film prendo in considerazione un caso singolo, di un solo indio, ma il dramma che egli vive è vissuto normalmente da grandi gruppi. Gustavo Dal, 34 anni, nato a San Paolo del Brasile. Il suo primo film, O Bravo Guerreiro, è del 1968. Quando si parla del Brasile, non si deve mai dimenticare una cosa, che è un paese diviso. Nello stesso senso in cui l'Italia ha avuto, e forse ha ancora, una frattura tra nord e sud. O boom econômico esiste, mas è un boom che esiste, digamos, Il boom economico esiste in Brasile, ma soltanto per quelle classi economicamente attive che rappresentano appena un terzo della popolazione. Gli altri 2/3 vivono nelle stesse condizioni di indigenza in cui hanno sempre vissuto. Ed è nel momento in cui le autorità brasiliane credono che lo sviluppo economico riuscirà ad estendersi anche al nord del paese, che io ho voluto richiamare l'attenzione sui valori che gli indios rappresentano nella nostra cultura. Erano alcuni milioni nell'Ottocento. Oggi sono poco più di 100.000. È una cultura molto antica la loro. Una cultura che si esprime nelle azioni della vita quotidiana. Anche se certi gruppi soffrono dell'impatto con i bianchi e già vanno in giro vestiti, l'indio continua a vivere in un regime di partecipazione comunitaria, dove gli alimenti sono proprietà comune. È una cultura integra, dove non esiste separazione tra società, natura e soprannaturale. Ciò che noi possiamo offrire agli indios, ad essi non serve. Non serve più nemmeno a noi ormai. E mi pare assurdo che l'uomo occidentale, nello stesso tempo in cui cerca di sfuggire la sua civiltà, riscoprendo il rapporto con la natura e cercando un'autentica libertà, distrugga tutto questo laddove ancora sopravvive. O que me interessa, a mim o que me interessa não é tanto exaltar os índios quanto Nel mio film non ho voluto tanto esaltare il sacrificio silenzioso degli indios, quanto mostrare la mancanza di disponibilità della nostra cultura per comunicare con altre culture, la nostra incapacità a canalizzare verso forme elevate di spiritualità le nostre tensioni. Esatto. O importante é a falta de disponibilidade da cultura branca de comunicar com outros tipos de cultura.
Darcy escolheu a tribo Capó porque ele fez um trabalho de campo lá quando era antropólogo. E ele passou muito tempo entre os Capó. Os Capó eram os antropófagos. Sim. Lá de cima, entre os tupinambás, eles eram os antropófagos, lá do norte do Brasil, da pré-amazônica. E Darcy tinha ficado lá. Então, ele ouviu o relato dessa indígena, que eu faço papel, a Catai. Ele ouviu esse relato sobre o Irá. E ele fez, então, um conto, quer dizer, um conto que não é uma ficção, é real, mas ele botou num livro. Gustavo leu e gostou. Eu não sei exatamente o que moveu o Gustavo a fazer esse filme, essa escolha, porque isso sempre me intrigou de alguma forma também. Eu tinha acabado de fazer Como Era Gostoso Meu Francês, que também é um filme indígena, só que dos indígenas do século XVIII, XVI, sei lá, bem antigo. E então essa é uma outra fase, né? Uma fase ainda que eles estão bem sendo atacados pelos franceses, pelos portugueses, mas eles estão ainda no seu habitat, ainda com domínio do território, digamos assim. O Gustavo já escolheu esse conto do Darcy, que é uma fase bem posterior. Certamente o Darcy ouviu isso muito antes dos anos 70. Isso deve ter sido lá pelos anos 50, assim, por aí. E aí ele escolheu isso. Eu não sei bem porquê, me admirei também. Mas ele fez, e eu acho que fez muito bem. A preparação foi muito curta, sabe? Foi, assim, a preparação, pelo que eu vi, porque Gustavo veio da Itália em 71, final de 71, e no meio do ano, um pouco antes do meio do ano, ele já falou desse filme, me chamou para fazer, levou o roteiro e tudo, então eu não sei como é que foi essa... Eu sei que a preparação em si do filme foi rápida. E nós fomos para a aldeia, nós fomos primeiro para São Luís do Maranhão, fazer a parte da cidade, para depois fazer a aldeia. Quer dizer, começamos pelo fim do filme, começamos a filmar pelo fim do filme. E fizemos lá um mês, eu acho, uma coisa assim, e depois fomos para a aldeia. Aí nós nos estendemos muito além do planejado, que era para ficar uma semana, mas não tinha gerador, não se levou gerador, o diretor de produção achou que não precisava, e as baterias da câmera descarregaram. E aí foi uma tragédia, porque tinha que alguém ir, foi com o fotógrafo 2 vezes, carregar as baterias lá longe, tinha que andar um dia inteiro para carregar e depois voltar. Nós filmamos só uma semana, mas foi muito precioso. Hoje, vendo os filmes indígenas que têm sido feitos no Brasil, inclusive pelos indígenas, eu vejo que ali ele guardou uma tradição que já se perdeu, de certa forma. Não é que se perdeu completamente, mas, por exemplo, o pajé, o Capitão João, que é um que canta, faz a cura das pessoas, esse pajé, ele tinha os cantos tradicionais, entendeu? Então, ali ainda tinha preservado, porque estavam isolados. Essa aldeia que a gente filmou era totalmente isolada do mundo. Você, para chegar lá, tinha que caminhar um dia inteiro e mais dormir. Depois, na ida, a gente levou uns 2 dias para chegar, de barco, de carro e depois a pé. E na volta nós viemos a pé num estirão, de manhã até de noite, andando no mato, uma verdadeira aventura. Foi uma aventura, né? Eu aprendi muito com eles, foi muito bacana nesse ponto. Agora, é uma vida restrita, quer dizer, não tinha muita comida, né? A gente não tinha muito o que comer, era farinha com água todo dia e uma vez por semana uma caça, porque eles sempre caçavam. E quando eles caçavam, eles dividiam em partes iguais. Quem tinha mais gente, nós tínhamos 10. Eles davam a parte maior, a perna do veado, por exemplo, aquela perna grande. Aí a gente comia a noite inteira e depois tchau, não tem mais. E acontece que eu não conseguia comer a noite inteira. Eu comia um pouco, já não queria mais. Aí no dia seguinte não tinha comida. Aí fruta, negociava um abacaxi, trocava por batom, por coisas assim, por contas, para conseguir comer alguma coisa, né? Botar alguma coisa para dentro. De modo que na volta a gente estava bem enfraquecido. Né?
Contato com índios isolados. Então, eu vendo os filmes hoje, né, eu vejo que aquele momento foi um momento muito precioso, né, que ele gravou, que ele guardou, e uma coisa de uma certa importância, eu acho, sabe, assim, nessa história indígena do Brasil.